E se eu te fizer uma pergunta simples? Quantos momentos você consegue se recordar do seu dia a dia, nos dias atuais, é claro, né, dessas últimas semanas, meses, onde você ficou em total silêncio? E eu não estou dizendo silêncio de você não falar com ninguém, mas sim um silêncio onde você escuta sua própria respiração somente. Não escuta mais nada, barulhos de carros, celulares, computadores, nada. Quantos momentos você consegue se lembrar? E provavelmente é difícil fazer isso, não é? E eu entendo, seja devido à era da tecnologia ou à era da comunicação em alta velocidade, o silêncio se tornou algo quase raro no nosso dia a dia. É claro que temos momentos de silêncio quando vamos dormir ou qualquer outro tipo de situação, mas ainda assim ouvimos barulhos de carros e entre outros sons que escutamos no nosso dia a dia, que acaba quebrando esse silêncio total que de fato acaba não existindo. Mas quando a gente leva para o quesito do cinema, do audiovisual, para contar histórias, nós temos esse silêncio total. Só que para trabalhar ele, para construir ele de uma maneira que faça sentido para a história e que principalmente seja a principal ferramenta para contar essa história, precisa ser algo muito bem feito. E é isso o que Conclave, o filme aí que chegou recentemente nos cinemas do Brasil e está concorrendo ao Oscar de melhor filme, aborda muito bem. O silêncio na sua forma mais primária, irei dizer assim, e em como isso conta uma história muito impactante. Em Conclave, nós acompanhamos o personagem do Ralph Fiennes, que é o Lawrence, né, que ele é o decato ali do Vaticano, e acompanhamos ele basicamente administrando o que dá o nome ao filme, né, o conclave, que é basicamente esse evento que se dá quando um papa falece e para assumir o novo papa é feito um conclave onde diferentes ali figuras religiosas de cada país, de cada região, se reúnem durante alguns dias e realizam uma votação para decidir quem entre eles será o próximo papa, será a próxima figura santa ali a representar o Vaticano. Nesse filme acompanhamos essa história intrínseca, política, que aborda justamente o silêncio como a principal ferramenta que desenvolve a narrativa e nos conduz para o mistério que rodeia ela. Olá, sejam muito bem-vindos aqui de volta ao canal Quando Decide Pensar. Tivemos aí uma semana de hiato, eu sei, mas aqui eu fiquei sem gravar e me deu uma preguicinha de gravar no meio da semana, mas estamos de volta, irei até tentar adiantar algum vídeo para gravar também, para deixar pronto. Antes de mais nada, sempre lembrando, se inscreva no canal se você não for inscrito, também não deixe de deixar, ótimo, né? Não deixe de colocar o seu... Não esqueça de deixar o seu curtir aqui embaixo, também. Lembre-se de sempre comentar nos vídeos, porque eu adoro bater papo com vocês sobre ideias de vídeo e outros temas que a gente pode trazer aqui para o canal. E também temos uma lista diversa de vídeos diferentes que você pode conferir. Redes sociais na descrição que você pode conferir após acabar o vídeo. Então, sem mais delongas, vamos falar de Conclave e esse silêncio que permeia essa obra. Mas vamos lá, eu já dei uma sinopse breve sobre o que se trata Conclave. Mas o que é interessante é que na fotografia, né, na direção de fotografia do filme, acompanhamos de uma maneira muito detalhista como funciona um conclave. Porque, de fato, é um evento político, quando paramos para pensar, gigantesco, que envolve as maiores figuras religiosas de cada região. E é interessante ver como que é construído esse evento em si dentro do filme. Porque ele é feito de uma maneira muito detalhista, mostrando desde a forma como as freiras montam a cozinha, montam o ambiente, montam os quartos onde cada figura religiosa, né, cada decato irá ficar ali e se hospedar. Ele elabora a narrativa para que a gente entenda minimamente cada detalhe desse evento e isso cria para a gente também um ambiente, uma narrativa de certa maneira claustrofóbica, porque nós sabemos como funciona aquilo, nós sabemos exatamente o que não deve ser feito. E logo, quando algo é feito que quebra essa narrativa, que quebra as regras que foram impostas no início do filme, isso nos
traz aquela sensação de que tem algo de errado, sabe? E um desses elementos é o fator de que eles precisam sempre se isolar, né? As votações são diárias, eles escrevem no papel, deixam em um recipiente e, caso não tenha mais de 72 votos o escolhido para ser o novo Papa, eles logo se recolhem e vão deitar, vão dormir novamente e se preparar para um segundo dia de votação. Entre esses dias, é claro, vai rolar um alto nível de politicagem, né? Porque, tal qual a política nossa, uma democracia, uma república, no Vaticano não é nada diferente. Nós temos dilemas políticos, nós temos diferentes visões políticas e também a questão de envolver apoiadores ou não para assumir ali um novo Papa, para um novo Papa assumir o poder. E aí os decatos se recolhem, né? Principalmente o Lawrence, que é o nosso protagonista, e é interessante ver como que essa figura que ele se encontra num momento de muita indecisão. No início do filme já é falado, né? Isso não é um spoiler, que ele desejava renunciar à sua posição no Vaticano para assumir ali alguma pequena igreja de alguma região, mas o Papa negou, dizendo que ele é um administrador, que há pessoas que servem para cuidar de ovelhas, outras para administrar fazendas. E durante a história ali acompanhamos essa ideia de devemos aceitar ou negar o poder que nos é dado, o que devemos fazer em relação a isso, a própria relação de poder com a figura do Papa, né, de todos ali desejam ou desejaram em algum momento assumir isso. Então, o tempo todo tem esse quebra-cabeça que vai se formulando durante a narrativa do filme, que nos faz questionar o próprio protagonista e os seus pensamentos, que nós acompanhamos a partir da perspectiva dele, é claro, mas ao mesmo tempo também questionar os outros que estão em volta dele. Tanto que é interessante que nós acompanhamos muito uma visão de uma freira, que justamente ela serve como ponto de vista dos bastidores. Essa figura que serve para ser quase como um fantasma ali, não existir, mas sempre estar ouvindo a todos. Ela sabe de muito mais do que os outros ali acreditam que ela deva saber. Então, nós temos toda essa construção que é feita a partir de camadas. Nós temos o Lawrence, que é esse administrador, que está ali em volta, tentando colocar uma nova pessoa no poder que esteja de acordo com um pensamento mais liberal. Nós temos a freira, nós temos outras figuras ali, é claro, que também vão aparecer, mas não vão assumir essa posição de ponto de vista. Então, é muito interessante que é um filme, uma narrativa que é claustrofóbica, que é fechada, que é intrínseca na sua proposta, né, de apresentar. Temos regras, leis, elas podem ser quebradas e, se forem, isso vai trazer uma reviravolta na história. Só que, sendo uma obra que é tratada dessa maneira, é impressionante a forma como temos tantos momentos silenciosos no filme. E por que isso? Bem, vamos pensar no Vaticano. O Vaticano, esse ambiente gigantesco, esse cenário que é totalmente algo que se remete aos períodos medievais nosso, uma estrutura gigantesca. E o ambiente mesmo que eles ficam, o tempo todo mostra corredores gigantescos com diversas portas que não sabemos para onde vão ou de onde saem. E o tempo todo rola conversas. E essas conversas, o tempo todo é interessante ver que durante o filme, elas são tratadas, é claro, de maneira sigilosa, porque eles estão tratando de questões políticas. E toda vez que ocorre o mínimo barulho que quebra o diálogo que está acontecendo na cena, toda a construção que estava tendo da conversa se perde e o diálogo acaba ali. Porque o silêncio é tão grande que qualquer movimento, qualquer ação quebra a narrativa que está ocorrendo durante uma cena. E justamente por isso torna esses ambientes tão perigosos. O silêncio aqui é muito mais visto como uma arma, porque quando eles estão em silêncio, eles estão pensando. Logo, eles estão se questionando sobre quem irão votar ou não. Quando não estão em silêncio, estão conversando entre si. E mesmo conversando entre si, é com um tom de voz muito baixo. E quando um barulho surge, isso quebra
totalmente o cenário ali onde está ocorrendo a cena. E é interessante quando Lawrence, o protagonista, em diversos momentos se isola em silêncio e nós vemos que esse é o único momento de paz que ele encontra consigo mesmo para dialogar consigo mesmo. Então tem diversos momentos ali durante o filme onde vai ser um total silêncio e serão os momentos onde a narrativa vai ser mais desenvolvida. Porque a quebra que eu falei da regra, que é estabelecida no início do filme, ela sempre é quebrada a partir de momentos de silêncio. Seja em diálogos, seja em uma revelação, seja em um momento onde é revelado algo para determinado personagem. Então é muito interessante como, um todo, esse filme se utiliza do silêncio. E quando a gente para pensar, o silêncio também existe em outros filmes. Basta olhar Um Lugar Silencioso. E eu não estou falando das sequências, mas do primeiro filme e do segundo também, que é muito bom. O Primeiro Dia também é muito bom, mas é uma outra pegada. Mas o primeiro filme, Um Lugar Silencioso, que é um filme que totalmente não tem barulho nenhum, e os pequenos momentos de barulho quebram, né, a narrativa do filme, igual eu tô falando sobre Conclave, ele é genial justamente por isso. Ele é um filme que se utiliza do silêncio para criar uma atmosfera de terror, uma atmosfera de, a qualquer momento, algo pode acontecer e pode simplesmente nos destruir por um simples barulho sequer. Também tem outro exemplo que é muito bom, que é o clássico do Steven Spielberg, Tubarão. A trilha sonora de Tubarão, ela é genial não somente pela questão, pela cena em si do tubarão, do momento que ele aparece, mas quando a gente para ver a composição da música, as pausas ali que são feitas, os momentos de silêncio de uma nota para outra, são o que tornam essa trilha sonora tão impactante. Porque você vai vendo que a pausa começa lentamente, e as pausas vão diminuindo cada vez mais diminuindo, até o momento que a trilha sonora começa a rodar sem parar, o tubarão aparece. Então é uma construção de expectativa a partir do silêncio, a partir desses momentos que vão se perdendo até o estrondo total aparecer. É curioso pensar que nós temos muitas obras que conseguem desenvolver o silêncio como uma ferramenta narrativa e muitas outras que se esquecem disso. Quando a gente olha para filmes de terror mesmo, básico que temos hoje em dia, é fácil a gente tomar aquele susto pelo estouro sonoro de uma trilha sonora que do nada começa a surgir do silêncio, de repente, pum, estoura a trilha sonora no seu ouvido e o serial killer começa a perseguir o protagonista. E isso é preguiçoso, sabe? Isso é algo cinematograficamente preguiçoso. Então, quando a gente parte para Conclave, tem até um momento muito impactante do filme para mim, que acho que é o melhor momento, que é quando o Lawrence se vê aceitando essa posição de poder, mas ainda em dúvida, e então acontece algo no filme que quebra isso, igual eu falei, quando o silêncio é quebrado, a narrativa muda novamente. É um momento final do filme ali, o terceiro ato, não vou falar aqui o que acontece, mas ele é impactante justamente porque toda aquela construção que é feita desse lugar sagrado, silencioso, divino, de certa forma, é quebrado e é nos trazido de volta para uma realidade que está fora daquele lugar onde está ocorrendo essa votação. A realidade é trazida de volta e então, a partir dessa realidade, o Lawrence toma uma posição diferente, onde no final do filme ele meio que encontra paz, de certa maneira, né? E quando ele olha para fora, ele olha para as freiras indo embora, né, na cena final do filme, ele percebe algo que provavelmente é um momento de reflexão de paz. E não de paz com tudo vai ficar bem, mas que mesmo que não fique, essa foi a escolha que ele fez. Então Conclave é um filme muito bom. É um filme que não se deixa ser levado por uma narrativa preguiçosa de contar uma trama política só por ser política. Não, ela sabe criar algo dramático em volta de diálogos, em volta de cenários, em volta de personagens. E só por isso já é uma história muito boa. Em relação ao silêncio, a gente tem que pensar muito sobre quando usar, como usar. Porque na realidade a gente tem que ter a certeza do momento certo. Mas fica a pergunta, quando que é o momento certo?